Sejam então bem-vindos. A ERTE continua no ciclo dedicado às eleições autárquicas deste ano, em especial no concelho de Tomar. Hoje contamos em estúdio com Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária à Câmara Municipal, neste caso para uma conversa onde iremos perceber os motivos desta sua candidatura e começar já a olhar para algumas das posições caso seja eleito e, claro, um olhar também para os objetivos a concretizar-se. Esta é uma longa maratona que a ERTE se vai dedicar às eleições autárquicas, não só com estas entrevistas em estúdio, também com os necessários debates para que a comunidade tomarense, neste particular, fique esclarecida sobre a posição a tomar na altura da votação destas eleições autárquicas. Começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe pela presença. Muito boa noite, obrigado então pela sempre pronta disponibilidade para estar connosco. É novamente o candidato da CDU à Câmara Municipal de Tomar. Repete aqui a candidatura de 2013, onde chegou à vereação, também 2017. Permita-me começar por lhe perguntar o seguinte. Este conjunto de repetições de candidaturas, sente-se o candidato melhor preparado da CDU para abraçar este desafio? É essa a principal razão? Ou da parte da CDU ainda há quem tenha receio em dar este passo em frente e assumir esta missão? Boa noite, ouvintes e a Rádio ERTE, e obrigado pelo convite. E da sua pergunta, e tentando ser o mais sintético possível, dizer que eu não me sinto mais preparado. Tenho camaradas que estão preparados quanto eu, mas, digamos, a maneira de nós funcionarmos é um pouco, digamos, a opinião de um coletivo. E é dentro dessa perspectiva de opinião de um coletivo que o partido achou que eu seria, neste momento, o camarada indicado para desempenhar esta tarefa e de a levar para a frente. Portanto, qualquer dos casos, dizer-lhe que me sinto preparado e penso que, quando em 2013, como acabou de referir, fui eleito para a vereação, penso que o trabalho que foi desenvolvido pela CDU e nesse caso, pelo vereador da CDU, que era eu, nesse mandato de 2013-2017, foi suficientemente diferenciador de tudo o resto para mostrar que a presença da CDU no Executivo é uma necessidade premente para este Concelho, assim como é, indo mais longe, uma necessidade premente a alterar efetivamente as políticas que têm vindo a ser desenvolvidas quer pelo PS, quer pelo PSD, porque agora parece que a guerra se instala sempre entre esta alternância PS-PSD, mas de facto não passa de uma alternância, porque as políticas que acabam por apresentar e desenvolver e implementar são muito semelhantes e Tomar precisa de uma alternativa nova, de facto não de alternância, mas de uma alternativa nova que abra caminhos novos e para isso, naturalmente, a CDU vai concorrer com toda a sua energia, com toda a sua força e confiante que há um momento em que, efetivamente, a população acabe por perceber que a CDU é indispensável a estar no Executivo da Câmara Municipal de Tomar. De 2013 para agora, 2025, o que é que sente que mudou? As diferenças entre o candidato Bruno Graça de 2013 para o candidato Bruno Graça de 2025. O que é que mudou? Mais conhecimento prático do Concelho de Tomar. Portanto, naturalmente que quem não está com a mão na massa, digamos assim, tem, digamos, as suas concepções e existe um projeto da CDU, que, enfim, que é um projeto que está cimentado a nível nacional, mas outra coisa depois é as especificidades da região, neste caso do Concelho, os problemas concretos e as dificuldades concretas que se colocam para levar esses programas para a frente. Naturalmente que a nossa alternativa, por exemplo, não é possível de implementar por um período de 4 anos. Portanto, as mudanças têm que ser de tal ordem
e nós atingimos um grau de degradação também de tal ordem que efetivamente é preciso muito mais tempo, porque as dificuldades é preciso não só criar condições, aliás, a primeira questão é criar condições para implementar essa alternativa. E naturalmente também é preciso tempo para criar essas condições para se avançar para a alternativa. Permita-me aqui recorrer a uma cábula. Há 4 anos a CDU quase que chegou aos 1000 votos, e neste ano temos aqui a realidade que tem a ver com o facto do Bloco de Esquerda não ter qualquer candidatura no Conselho de Tomar. Recuando a esse ano de 2021, juntando estas duas forças, estamos aqui a falar num registro de votos que seria suficiente para eleger um vereador. A CDU é a principal beneficiada com esta ausência do Bloco de Esquerda? Não é uma questão de sermos beneficiados, porque nós não fazemos muito essas contas. Nós procuramos que as nossas listas sejam o mais abrangentes possíveis. Dizemos que a CDU hoje é cada vez mais uma grande frente de unidade e popular que procura resolver os problemas das populações em cada território do nosso país, e portanto não estamos a fazer, portanto nós esperamos que a adesão ao nosso projeto venha não só efetivamente dos eleitores em 2021, ou de uma sua grande maioria do Bloco de Esquerda, mas naturalmente que nós temos hoje nas nossas listas cidadãos independentes que são de outras forças políticas, que apoiaram e que trabalharam com outras forças políticas e que hoje integram, não só dão o seu apoio, mas como integram as nossas listas. O que nós dizemos é que é preciso que todos os outros que não integram ainda as nossas listas estejam disponíveis e mostrem disponibilidade para se envolverem na candidatura, darem os seus contributos e, como nós dizemos, serem seus protagonistas. É preciso que muita gente que não é naturalmente da CDU ou que não tem sido da CDU, que não tem votado na CDU, efetivamente olhe para as nossas propostas, comparem as nossas propostas com as propostas que são apresentadas pelos outros candidatos, pelas outras listas, pelas outras forças políticas e que efetivamente decida bem e que decida desta vez juntar-se à CDU. Pronto, bem ou mal, há quem escolha, há quem faça a sua escolha com base apenas na sigla do partido concorrente e que nem olhe para as propostas que efetivamente cada um dos partidos tem para oferecer. E estamos a falar de autárquicas, até se calhar votam mais no rosto, não tanto nas legislativas, mas nas autárquicas é o rosto, as pessoas, há maior proximidade e as pessoas se calhar vão por aí. No que diz respeito aqui a este desaparecimento do Bloco de Esquerda, e permita-me perguntar-lhe isto, é mau para a democracia aqui em Tomar? É mau para o Conselho de Tomar? Eu direi que é mau que as pessoas, os cidadãos que têm dado cara pelo Bloco de Esquerda metam férias ou que desistam. Depois não vou discutir a questão da sigla. Agora vou dizer é que todos somos precisos nos momentos que correm, todos temos que abraçar esta grande luta, efetivamente, pela defesa do 25 de Abril e pela liberdade, e tudo o que seja desistências nós não queremos, nós não gostamos. Mas não estamos a falar em nenhuma força política no concreto. Mas posso dizer, por exemplo, que o candidato a Presidente da Câmara do Bloco de Esquerda, por exemplo, penso que nas últimas eleições, é nosso candidato. O Zé Maria, que foi tesoureiro durante 11 anos na Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e São João Batista, é nosso cabeça de lista para essa freguesia. Portanto, nós temos muito orgulho e trabalhamos muito para que, efetivamente, as pessoas se aproximem desta grande força unitária e popular que é a CDU. Mais confiante agora do que em 2013? Não é uma questão de mais confiante, quer dizer, nós tínhamos um bom projeto
desenvolvemos muito trabalho. Penso que a CDU fez um excelente mandato, que depois, por questões que certamente a população saberá analisar melhor até do que eu, porque tomou opções, acabámos por não manter o vereador Hoje eu acho que há condições mais que suficientes e há razões mais que suficientes, particularmente há razões mais que suficientes para que efetivamente a CDU tenha um grande resultado e que efetivamente possa influenciar de uma maneira decisiva as políticas que vão ser necessárias de implementar para que Tomar efetivamente recupere, digamos, posições que, em termos enfim, de toda esta área territorial do Médio Tejo e mesmo a nível nacional, que foi perdendo ao longo dos anos. Pronto, outra das novidades que teremos nestas eleições aqui em Tomar é a coligação entre o PSD e o CDS. No que diz respeito à CDU, e neste caso ao Partido Socialista, nunca esteve em cima da mesa nada do mesmo género antes das eleições, um acordo antes das eleições? Não, agora não houve nenhuma, porque, e certamente não teve, porque há consciência também da parte do Partido Socialista que efetivamente as suas políticas, e ainda com ênfase também muito grande a nível nacional, as suas políticas dos seus dirigentes efetivamente são contrárias aos interesses, digamos, da população, da maioria da população. E isso nós faremos sempre acordos, sempre na base de políticas e nunca na base de pessoas ou de cálculos numéricos. Portanto, nós faremos sempre os nossos apoios, os nossos acordos, as nossas posições e a posição que mantemos face às posições que nos são colocadas é sempre na base, digamos, das grandes alternativas. E, de facto, as políticas têm sido seguidas pelo PS aqui em Tomar, não servem o concelho de Tomar, não dão garantias de um futuro próspero para a sua população, nem sequer quase para a sua existência, digamos assim, a médio prazo. Ou seja, vai precisar de mais garantias para que se possa confirmar, se for esse o caso, um acordo depois das eleições, se as duas forças, como é óbvio, assim o entenderem. Nós estaremos sempre disponíveis, sempre tivemos. Aliás, nós começámos o mandato em 2013 e fizemos um acordo de governação, digamos assim, com o PS, mas que rapidamente descambou. E nós não vamos repetir erros. Portanto, nós não estamos disponíveis para, digamos, de uma maneira artificial fazer maiorias. Nós estamos disponíveis para fazer maiorias na base de uma política concreta. E se houver essas políticas concretas, naturalmente nós estamos a apoiá-las, se for necessário. Agora, com as políticas que têm sido seguidas, não consideramos que de facto não correspondem às necessidades e nós, naturalmente, nesse caso, não é por somas aritméticas que vamos, naturalmente, chegar a acordos. Permita-me aqui colocar esta questão, e ainda falando de coligações, quem olhar para esta junção entre PSD e CDS, e agora avaliando as suas palavras, quem ficar com a ideia de que, neste caso, a direita está mais unida do que a esquerda, é um princípio errado? Eu diria que a direita tem, neste momento, fraturas também, porque, efetivamente, há, de alguma maneira, em termos formais, três grandes blocos, ou três blocos, digamos assim, na direita. Naturalmente que, no fundamental, estão de acordo todos uns com os outros, porque todos eles, naturalmente, estão muito mais preocupados a nível... isto mais a nível nacional, não é? Em defender os grandes interesses económicos e agravar as condições de vida dos trabalhadores do que, efetivamente, encontrar resoluções. E se não vejamos já as medidas que estão anunciadas no programa de governo e que vão exatamente no sentido de
agravar cada vez mais as condições de vida de quem trabalha ou de quem trabalhou uma vida inteira, favorecer e permitir ainda mais lucros e maiores negócios, digamos, ao grande capital. A Coligação Democrática Unitária já teve aqui a oportunidade para apresentar alguns dos nomes que irão concorrer às eleições. No caso, a candidatura à presidência da Câmara, também à Assembleia Municipal, com Paulo Macedo, a São João Batista e Santa Maria dos Olivais, também já aqui sublinhou o nome de José Maria Marques. Carregueiros, que é uma freguesia que já é da gestão da CDU, também São Pedro, estará a faltar-me alguma, a Ceiceira, Paialvo, e agora, de novo, depois dessa apresentação, está confirmada a lista na Pedreira, com Joaquim Góis à frente. São as freguesias que a CDU ambicionava declaradamente apresentar candidatos. Não foi possível chegar a mais nenhum território, ou não era esse o objetivo? Não, nós queremos chegar a todos os territórios. É preciso haver condições depois para se construir uma lista, porque também não queremos uma lista que não corresponda e que não dê as garantias que as listas da CDU têm que dar. Mas ainda vamos apresentar mais listas. Quer dizer, estão as listas da Madalena e Casais e Sabacheira, estão em formação, ainda não estão concluídas. Aquilo que a gente apresentou é aquelas que já estão concluídas. E, portanto, que já podem ir, se for preciso, depois da manhã para o tribunal. Ao nível da equipa que o irá acompanhar nesta missão à Câmara Municipal, o que é que os tomarenses podem esperar desses nomes? Olha, é gente de trabalho, gente que tem uma vida de trabalho e de dedicação às coisas e às pessoas de Tomar. Posso lhe dar os nomes, ou pelo menos uma parte deles. Portanto, irá o Zé Poçante, que é um economista, que foi professor na escola Jacome Raton, diretor de Jacome Raton, diretor do agrupamento dos Templários, durante muitos anos, trabalhou nos SEMAS, inclusivamente também, portanto é um homem dedicado ao trabalho e às coisas de Tomar. Depois, a médica Maria João, amplamente conhecida por toda uma vida de dedicação aos seus doentes e à causa, digamos, da saúde primária e como médica de família. Depois, o Francisco Marques, que é um técnico superior da Câmara Municipal de Tomar, profundamente conhecedor dos SEMAS, de qual foi diretor executivo, esteve na TEJ Ambiente, saiu da TEJ Ambiente e voltou para a Câmara Municipal de Tomar, e que tem uma vida também de trabalho, quer dizer, e digamos, toda esta gente vir para as listas e para a batalha política, digamos que é com os seus sacrifícios pessoais e com os seus riscos pessoais. Depois, outro dos elementos da lista é a Maria Manuel, que é uma advogada em Tomar, a Ana Margarida, que é a professora de dança, neste caso na Sociedade Filarmónica Olimpais e na escola pública de Abrantes, responsável, uma vida toda dedicada efetivamente à dança nesta região do interior, e grande parte do trabalho que se faz na área da dança, de formação, com excelentes resultados aqui em Tomar, é ela, porque foi ela a primeira diretora pedagógica, inclusivamente também dessa instituição. É o Albertino Cartacho, um professor de Educação Física, amplamente conhecido em Tomar, e dedicado inteiramente às coisas de Tomar, e inclusivamente autarca, já várias vezes, e eleito nomeadamente para a Junta de Santa Maria dos Olivais. O Carlos Joaquim, que é um ex-diretor durante largos anos da Sociedade Filarmónica Olimpais, contabilista,
Portanto, é um conjunto de gente. A Solange, que é uma técnica, entrou agora como técnica superior para a Câmara de Almeirim, mas vive cá e quer vir para cá, e digamos que era a mola real do desenvolvimento do ATL e da creche e jardim de infância da Sociedade de Gualdim Pais. Portanto, é tudo gente que, de facto, de trabalho, de vida de trabalho, de dedicação às coisas e às entidades do Tomar, dando sempre muito mais que aquilo que a sua atividade profissional lhes exigia, e que se disponibilizam para vir também dar o seu contributo nesta área política, na área de construção de uma alternativa e de implementação de uma alternativa que efetivamente deu gosto de viver no nosso concelho. Muito bem, pronto, feita esta primeira abordagem a esta entrevista, e tal como sublinhei no arranque, a ERTS vai ter essa oportunidade de explorar todas aquelas que são, ou todas aquelas que são as propostas que cada força terá para o nosso concelho. Vamos agora entrar nesta fase de entrevista onde iremos abordar alguns desses assuntos. Governa-se para as pessoas, a pensar nas pessoas. Efetivamente, estamos aqui já a notar que há aqui, ao contrário de outros anos, onde se tornou impossível fixar população, e agora falando apenas no Concelho de Tomar, por diversas razões, já escalpelizadas ao longo dos últimos anos, a verdade é que começava por lhe perguntar o seguinte: um presidente de Câmara, por si só, tem capacidade para fixar pessoas no seu território? Um presidente de Câmara, por si só, não tem, porque por si só ninguém faz nada. Tem que ter uma equipe, tem que ter um plano, tem que ter um projeto. Tem que ouvir as pessoas, tem que pensar, elaborar, planear, decidir, fazer, e fazer tudo isto sempre a pensar, como disseste há pouco, nas pessoas, a pensar nas pessoas, não a pensar nas próximas eleições, mas agora das 2030, né? E começar a preparar o terreno para essas eleições. Não é isso que se pede ao Presidente de Câmara. Portanto, ele tem que coordenar essa equipe que efetivamente tenha um projeto. Portanto, ele não tem capacidade para fazer essa fixação só por si. Tem que ter um caminho para lá chegar. Digamos, que não fica concretizado em apenas 4 anos. Não fica concretizado. Quer dizer, mas pode ser definido. Sim. E pode ser dito às pessoas, e pode ser aperfeiçoado, melhorado, reajustado com as pessoas e com a opinião e com os resultados que se vão obtendo dessas ações. Mas em termos de demografia e fixação, eu não posso deixar de dizer aqui uma curiosidade meio a sério, meio a brincar, nem que seja para aliviar tensões. O Conselho, em termos de demografia, que é um dos grandes índices que normalmente é tido para mostrar a falência das políticas de décadas que têm sido implementadas em Tomar, de décadas, portanto não é só deste Executivo PS, é dos Executivos do PSD anteriores também, um e outro, pequenas diferenças, e se quiseres podemos falar nessas pequenas diferenças, mas não passamos, mas para já, falando só na demografia, dizer que Tomar, na última década, perdeu qualquer coisa como 10,5% de população. 10,5% de população. Concelho governado, mesmo nessa última década, 2010 até 2021, ou 2011, 2021, governado por PSD e governado por PS. Mais tempo, neste caso, PS, nestes 10 anos, e menos de PSD, mas se andarmos mais um bocadinho para trás, esta percentagem não altera significativamente, esta decadência quanto a população tem sido sistemática ao longo de algumas décadas, eram mais PSD e menos PS. Portanto, no conjunto, é essas duas forças políticas e as suas, digamos, políticas que têm conduzido a esta significativa quebra de população. E quando eu digo significativa a perda de população, é que a média nacional é 2,1. Portanto, nós estamos muito acima daquilo que é a perda nacional de população. Portanto, alguma coisa aqui se faz ainda pior
do que se faz a nível nacional. Ou seja, políticas locais. Estão aqui em causa políticas locais que não terão funcionado. Não estão funcionado ou funcionaram negativamente, que não eram apropriadas, mas que, apesar de não serem apropriadas, as pessoas persistem e aprofundam-as. Em vez de as alterarem, em vez de refletirem, em vez de pensarem, não. Mantêm-nas, dizem que são muito boas e que, enfim, se calhar são boas para dar voto. Isso aí, se calhar, é verdade que seja assim. Mas dizer-lhe que há um concelho no Distrito de Santarém, que há décadas é governado por autarcas da CDU, que é Benavente. Concelho esse que é o único no Distrito de Santarém em que houve um aumento de população. Beneficiando, se calhar, de Lisboa. Então, e porquê é que Cartaz e Rio Maior e Coruche não beneficiam de Lisboa? É que a gente querer encontrar explicações assim supérfluas para as coisas não é grande negócio. Ele está tão longe de Lisboa como está Coruche. O concelho de Coruche, portanto, não é essa a questão. Ou mesmo Almeirim, está ali pegado, não é essa a questão. A questão é que as políticas que foram desenvolvidas ao longo de décadas pelos meus camaradas de Benavente foram no sentido correto, como se comprova, porque a sua população efetivamente aumentou 2,4%. Enquanto em Tomar, no mesmo período, diminuiu 10,5%. Que políticas, é a realidade nua e crua. Que políticas seguidas em Benavente é que quer implementar aqui em Tomar para conseguir? Podem ser outras. Porque o país não é todo com o igual. mesmo resultado. Agora, os mesmos resultados. Os mesmos resultados. Portanto, mas o problema mesmo, quando se fala aqui em demografia, há outra dado ainda tão ou mais grave que este, que é o índice de envelhecimento. O índice de envelhecimento em Tomar já é superior a 290, que é um dos maiores índices de envelhecimento a nível nacional. Portanto, nós estamos perante um problema, nesse caso, não só de quebra de população residente, como também a que fica cada vez está mais velho, ou seja, não há qualquer rejuvenescimento, digamos assim, da população. E este problema é naturalmente consequência, com esta dimensão e diferenciado de outros territórios do país, e alguns até aqui, como digo, Benavente, do Distrito de Santarém, tem que resultar não dos lindos olhos do Carlos, que é o Presidente da Câmara nos últimos 12 anos de Benavente, mas, naturalmente, das políticas que a sua equipe tem implementado ao longo destes 12 anos e mesmo para trás, continua também, ele já era da CDU, portanto, tem implementado em Benavente. Portanto, é preciso uma outra política. E esta é que é a grande questão. E agora, para dizer só como é que a gente pode chegar àquilo que interessa, em termos de políticas novas e diferentes, é dizer que a primeira coisa que era uma pergunta que eu acho que até era muito curioso, que a ERTE que está a fazer enfim, todo este trabalho amplo e largo, digamos assim, sobre as autárquicas, perguntasse a todos os candidatos que venham aqui qual é a ambição que eles têm para o Concelho de Tomar. Qual é a sua ambição, a ambição que transmitem da sua força política para o Concelho de Tomar. Então, qual é que é a ambição do candidato Bruno Graça? A ambição do candidato do Bruno Graça não é só a questão do candidato, é da força. A força política tem essa ambição. Eu não sou mais que o rosto que estou a transmiti-lo. Sim. É preciso que isso fique muito claro, porque de facto, como disse ainda há bocado, perguntou se o Presidente de Câmara tinha capacidade. O Presidente de Câmara tem capacidade para coordenar uma equipe de trabalho de gente séria, honesta e com vontade de fazer coisas que possam efetivamente andar para a frente do seu Conselho, mas ele sozinho não fará coisa nenhuma. Até porque acredito eu, pronto, isto já são lugares comuns no que diz respeito aqui à fixação de população,
terá que haver aqui estratégia em vários setores, criação de emprego, habitação, educação. Há soluções para todos estes setores? É como digo, a primeira questão a definir bem, que é para a gente depois saber o que é que tem que fazer para lá chegar então, a materializar essa ambição, é definir a ambição. E, de facto, para nós, dizemos que a nossa ambição, a ambição da CDU e, naturalmente, dos seus candidatos que aceitaram os lugares de candidatos para poderem materializar essa ambição, é ter um conselho de média dimensão, com potencialidades culturais, e aí é ao nível quer do património histórico, cultural, ambiental ou das artes performativas, e que toda essas potencialidades a nível culturais convivam com um setor industrial robusto, dinâmico e moderno. Portanto, não é nem só traçar este trabalho no campo da cultura, digamos assim, que somos ricos e que nos diferenciamos da maioria dos sítios, digamos assim, do país, mas também fazer isso em articulação, e uma articulação que não seja agressiva, com o setor industrial robusto, dinâmico e, de facto, moderno, setor industrial que, como sabe, em Tomar sofreu rudes golpes. Portanto, não só não foi aperfeiçoado, não foi modernizado, como não foi substituído por outro tipo de indústrias. Portanto, esta, digamos, é uma primeira grande base para a nossa, digamos, ambição. Permita-me começar aí pela captação de investimento, perguntando-lhe muito diretamente o seguinte. Agora deixa-me também dizer o resto daquilo, porque isto quer dizer, temos que ver algumas coisas. Sim. Além destas, temos que ver que nós ambicionamos também que seja um conselho onde as políticas que a gente vá implementando e promovendo promovam outra coisa que em Tomar não existe no nosso conselho, que é a coesão territorial. Vão no sentido da coesão territorial e de atratividade, mas não da cidade de Tomar, é a atratividade do concelho de Tomar. Portanto, da cidade, quer das freguesias rurais, onde tem que haver fixação também de população, tem que haver desenvolvimento social, tem que haver desenvolvimento cultural, tem que haver desenvolvimento de preocupações da área ambiental. Um concelho que saiba descentralizar para as suas freguesias, mas centralizar não como o governo fez, mas centralizar através, efetivamente, de um modelo de transferências de recursos na área logística, na área financeira, na área de recursos humanos. Portanto, uma coisa feita, mas não é transferir, mas transferir com capacidade de execução e de melhor execução. E finalmente, ainda, dizer aquilo que é um chavão, mas que é assim, é um conselho onde haja vida, onde não se tenha medo de que haja vida, que haja movimento, que haja atividade, que haja burburinho, mas onde se goste muito de viver. E esta é a nossa ambição, é este conselho que a gente quer construir, e é este conselho que a gente propõe aos cidadãos de Tomar no dia que for de setembro ou outubro deste ano, para as novas eleições. Muito bem. Então agora mais objetivamente, falando na captação de investimento, de empresas, a atual zona industrial, há outro espaço projetado para Val dos Ovos. Também há aqui possibilidade no Pintado. Estas três soluções fazem parte do futuro da CDU. Pronto, a zona industrial já lá está, mas Val dos Ovos e Pintado podem avançar as duas ao mesmo tempo? Está alguma coisa pensada nesse sentido? Eu diria que mais que enunciar, e aquilo que fizeste foi repetir aquilo que PS e PSD enunciam, uns depois dizem que não podem porque é o Ministério tal que tem culpa, o outro diz que não pode porque não sei o quê. Bem, porque também lá esteve, e lá está, a zona industrial não é deste Executivo, a zona empresarial é deste Executivo porque mudou o nome de zona industrial para zona imperial, mas não fez mais que isso. Mas quem pôs lá o nome de zona industrial também não fez grande coisa. Aliás, está lá a prova que não fez grande coisa.
nós dizemos que tudo tem que ter o seu tempo. E neste momento nós temos já uma coisa, que é aquilo que agora se chama zona empresarial. Uma zona empresarial que tem uma capacidade tremenda de ser atrativa, porque até dispõe, e até nisso também temos alguma diferenciação do resto do país, da ferrovia. Portanto, temos uma ferrovia que pode servir de suporte logístico, efetivamente, àquela zona. Agora, aquilo que eu te digo também é assim, se eu fosse empresário e viesse de Lisboa e passasse para a Atalaia e passar 2 km chegava à zona empresarial de Tomar, olhava para a zona empresarial de Tomar, invertia a marcha e ia para a Atalaia. Porque, de facto, a zona empresarial de Tomar, verdadeiramente, enquanto zona empresarial, não existe. Existe um amontoado de coisas. Agora, sujo, maltratado, sem uma cafetaria, sem salas de reunião dos empresários entre si, sem anfiteatros para poder fazer ali algumas mostras ou alguma publicidade ou, enfim, ou engajamento. Aquilo ali não tem nada. Aquilo tem ervas. Às vezes, em 2013, até quando lá estava no Executivo, e uma vez que não tinha nada a ver com... Não tinha, as responsabilidades não era... Mas acabei por lá ir, porque tenho este feitio, e acabei por lá ir, e tinha até porcaria a céu aberto. Não sei se ainda tem, se calhar até ainda tem, não sei se tem, mas se calhar até ainda tem. Qualquer empresário que queira chegar a Tomar, com ambições de se desenvolver, quer condições para poder naturalmente receber os seus clientes, receber os seus fornecedores, receber os visitantes, ele não tem. Portanto, quando as pessoas que fizeram aquilo esqueceram-se sempre que uma zona empresarial não era uma zona de mato onde as pessoas iam fazer uns edifícios e punham lá a coisa a funcionar. Ele exige condições. Portanto, a primeira coisa que naturalmente a CDU está preocupada, e que é por aí que vai começar, é criar condições para que, efetivamente, o parque empresarial tenha uma grande modernidade, seja reequipado de infraestruturas e de equipamentos, que seja atrativo, que as pessoas gostem de lá chegarem e quando chegarem fiquem imediatamente bem impressionados com tudo o que têm, que tenham condições para efetivamente desenvolver a sua atividade. E esse é o primeiro grande investimento que, do nosso ponto de vista, tem que ser imediatamente feito. A Câmara Municipal tem de ficar à espera que os empresários venham até aqui? Não? Aliás, por isso a gente também propõe... Enfim, quer dizer, seria uma entrevista, se calhar, para o dia todo, não é? Propõe, digamos, alterações na reorganização dos serviços municipais, porque os serviços municipais têm que, naturalmente, estarem montados, têm que funcionar de acordo com a ambição que foi previamente definida. E, portanto, efetivamente, e se nós dizemos que para concretizar aquela ambição que previamente definimos, a condição sine qua non é fazer uma grande dinamização da economia a nível de todo o concelho, é óbvio que é por aí que a gente tem que começar. Um dos sítios, nós apresentamos 7 eixos, mas um dos eixos fundamentais é efetivamente esse, que tem que ser, aí sim, quase em simultâneo feito, com a criação de um parque de feiras e de exposições. A criação desse parque, onde efetivamente possam haver exposições, colóquios, debates, que seja um grande centro económico, digamos assim, que nós propomos que tenha uma localização articulada com a Mata dos Sete Montes. Marmelais não serve, como está projetado? Não serve porque nós temos que juntar as nossas sinergias. E um dos outros grandes eixos para o desenvolvimento económico também do Concelho, um eixo estratégico para nós, é a atividade cultural. E, portanto, nós temos, e como dizemos, queremos harmonizar a dinâmica
de uma industrialização robusta com a parte também das potencialidades que decorrem em termos também até económicos, da parte cultural, quer na área, como eu disse há pouco, ambiental, na parte performativa, na parte das artes, digamos assim. Portanto, e ali seria a ligação, esse grande centro de feiras e de exposições seria a ligação, digamos assim, entre, lá está, neste caso inicial, entre uma das partes mais significativas da área cultural com a parte mais significativa que a gente já dispõe. Está mal cuidada e nunca foi cuidada como deve ser, que era a parte, digamos, empresarial. Pronto, voltava. Val dos Ovos, pintado. Val dos Ovos é um processo que se tem arrastado, pintado. Fazem sentido estas duas estruturas? Fazem, não temos nada contra que a evolução, digamos, dessas duas estruturas. Agora, o que não podemos ficar é, não avançamos com o Parque Empresarial em Santa Cita, porque estamos a pensar na do Pintado e no do Val dos Ovos. E não avançamos com o Val dos Ovos, porque já temos a Empresarial de Santa Cita. E não damos todo o gás à do Pintado, porque ainda não temos as outras também. Quer dizer, isso é que não faz sentido nenhum. Isso é que é andar, digamos, enfim, a passar as coisas, as culpas e as potencialidades de um sítio para o outro. Nós temos, objetivamente, neste momento, um espaço que tem todas as condições à partida para se transformar num grande espaço. E já o temos. Já há empresas. Portanto, quer dizer, há que dar condições, acho que já lá estão, e criar condições para que mais se instalem e que possam usufruir da ferrovia e que possam fazer, se calhar, articulação também rapidamente com a Atalaia, criando ali uma sinergia que possa, de alguma maneira, fazer articulações e complementariedades. Agora, mas fazemos isto travando Pintado? Não. Pintado pode avançar também. Agora, desde que haja oportunidades, não deve ser um município a travar, como é óbvio. Pelo contrário, deve abrir portas para que os empresários que estão à frente desse empreendimento possam avançar e criar-lhes condições. Portanto, a Câmara não tem que travar, mas tem que ela própria, digamos, pensar e definir por que ponta começa. E nós entendemos que nesta parte, a ponta para começar já, porque já existe, é preciso dar-lhes condições, investir efetivamente a sério nele, é naquele parque. Muito bem. Nunca é demais recordar, estas primeiras entrevistas servem essencialmente aqui de uma forma mais superficial para conhecer as ideias de cada candidatura, as razões de cada candidatura. Vamos ter a oportunidade para aflorar mais a fundo as propostas que cada força tem para determinados assuntos. Passava agora para a habitação. Nesta altura, Tomar tem aqui uma aposta clara na construção de habitações a custos acessíveis. Assim acontece na Churumela, assim acontece em Marmelais. Também há previsão de assim poder acontecer em Palhavã, se bem que aqui a candidatura ao PRR já passou e já não vai ser possível aproveitar esses fundos a 100%. Este volume de habitações de fogos a custos acessíveis serão suficientes para os próximos anos? Ou a CDU, que leitura é que faz? Tem outras propostas para reforçar aqui o mercado imobiliário, a oferta imobiliária? A habitação é um problema que hoje é dito que é, e é verdade que é, um problema a nível nacional. E é um problema porque também há aqui que definir algumas coisas que é para não se criarem falsas expectativas ou andarmos todos aqui assim, digamos, a dizer que se faz e depois não se faz e depois faz-se um bocado. Também é a altura de se pensar um bocado. E até indo só um bocadinho atrás, que é as descentralizações. Há serviços públicos que são, por inerência, municipais. Por exemplo, o saneamento e o abastecimento de água. Há outros que são, digamos, de cariz nacional. Ou seja, o problema da habitação pode-se resolver
num determinado contexto e num determinado período de tempo, num sítio, mas é um problema que tem que ser resolvido a nível nacional. E aí o governo tem que assumir necessariamente as suas responsabilidades e tem que definir políticas que a CDU tem apresentado a nível nacional, não vou aqui estar a repetir, nesse sentido. Agora, os municípios devem de também assumir as suas responsabilidades nas exigências que fazem ao governo para essas medidas e na criação de condições para que elas sejam executadas no seu território. Portanto, a Câmara Municipal de Tomar, só por si, não vai resolver o problema da habitação. Vai precisar, como ainda há bocado referiste, que uns estão a andar porque houve fundos que não eram de municipais e depois há outros que afinal já não é bem assim porque não vai haver os fundos que também não eram municipais. Portanto, há aqui uma certa dependência sempre das políticas nacionais na área da habitação, como noutras áreas, saúde, educação, etc., e que infelizmente foram descentralizadas, dizem governos, quando afinal o que foi feito foi de responsabilização do governo das suas obrigações constitucionais. Portanto, aqui em Tomar, o município, para além dessas medidas nacionais, acho que deve continuar a investir na construção de habitação a rendas controladas e, portanto, os custos também controlados, mas há duas áreas, pelo menos duas áreas ou três áreas, eu diria quase três áreas, que o município pode também aí ter uma atuação muito significativa e muito forte, que é na requalificação de habitação. Sim. E isso, o município tem alguma capacidade para tomar medidas nesse sentido, e há que, naturalmente, pensá-las e executá-las. Há outra capacidade, que é criar condições para a autoconstrução. Portanto, o município pode disponibilizar terrenos, arranjar maneira de haver terrenos para a autoconstrução, e aí já não é, digamos, enfim, a intervenção da disponibilização desses terrenos, mas depois a autoconstrução já é, digamos, o privado que está a fazer, ou já é a pessoa que quer construir a sua casa que está a fazer. Com garantia que seja só para a habitação. Com garantia que seja para a habitação. Estamos a falar de habitação. Não estamos a falar em mais nada. Espera aí. E a parte que Tomar já foi muito forte e que há que retomar, incentivando, motivando, dinamizando o setor cooperativo da habitação. Sim. Portanto, Tomar, se hoje tem uma habitação razoável, apesar de tudo, deve-se fundamentalmente ao trabalho da cooperativa da Nabância, que em bom momento, e é aí qual foi verdadeiramente a ação da Câmara. É porque isto, às vezes a gente pensa que estamos a inventar ou estamos a criar coisas novas e elas já são velhas. O Luís Boné, aquilo que fez foi disponibilizar o terreno, foi expropriar e disponibilizar o terreno, e depois houve dinâmicas que a autarquia apoiou ao fazer isto, que vieram a criar a cooperativa Nabância, que construiu centenas de fogos. Porquê é que hoje não se avança também nesse campo? Dir-me-ão, não é a Câmara que faz a cooperativa, é verdade, mas é a Câmara que pode disponibilizar terreno e criar condições, criar movimento, criar, enfim, incentivar os cidadãos a avançarem nesse sentido. Portanto, e estes são, portanto, pode-se fazer mais, sendo certo que aquilo que está a ser construído não vai ter influência significativa em termos da política geral da habitação, mesmo em Tomar, porque não é umas dezenas de casas, não são 40 ou 50 fogos que se possam construir, que vai efetivamente fazer com que o preço das casas em Tomar e as rendas das casas em Tomar baixe significativamente. Isso é uma política que tem que vir de cima do governo, com controle de rendas,
controle de custos, com prazos de contrato, com os contratos leoninos com a banca, no apoio, digamos, que hoje existem, não é? E que levam ao desespero milhares particularmente jovens, que necessitam de habitação. Portanto, isso é uma parte que tem que ser exigida pelas autarquias e, naturalmente, pela autarquia de Tomar junto do governo, mas depois há toda uma outra área, que é a gente de um centro histórico que tem muita casa, tem sido feito alguma coisa, verdade seja dito, mas é insuficiente. É possível criar mais habitação, tornar aquela habitação efetivamente mais útil, digamos assim, à população. E depois, de facto, a autoconstrução e o cooperativismo são duas áreas que estão adormecidas e que eu penso que devem ser, e que assim eu considero que devem ser despertadas e que devem ser incentivadas, quando até já há história, digamos assim, em Tomar desses movimentos. Muito bem, julgo que ficaram claras as posições da CDU relativamente à habitação. Vou agora aqui ter aqui alguns temas avulsos, por assim dizer, mas temas estruturantes, mas com questões muito objetivas. No que diz respeito à saúde, a CDU está de acordo que uma Câmara Municipal incentive monetariamente os médicos de família a fixarem-se no concelho, quer com a atribuição de mais valor financeiro, quer com a cedência de habitações, pagamento de serviços, como acontece aqui no Médio Tejo. A CDU é dessa opinião? A Câmara deverá incentivar os médicos de família a fixarem-se no concelho com a atribuição de apoios? Não. Digamos, isso não passa de uma manobra, de facto, dos interesses privados da saúde, que querem lançar o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, e essa é uma faceta, porque isso é lançar os municípios uns contra os outros. Portanto, é criar a competitividade irracional entre... E, aliás, já há exemplos, até aqui perto, em que câmaras vão roubar, entre comas, médicos a outras câmaras, também entre comas, pagando mais, dando mais dinheiro a esses médicos. Portanto, isso é criar um ou outro, não é isso que interessa. O que interessa é de facto, a Câmara bater-se, e a saúde antes de mais, uma competência constitucional do Governo. Não faz sentido que um Conselho A tenha médicos de saúde porque não investe noutras coisas e onde é preciso investir nas competências próprias do município, porque está a pagar o dobro a médicos. Não é por aí que lá se vai. Os médicos o Estado é que tem que, efetivamente, colocar, como se diz, médico e enfermeiro em todas as extensões de saúde em Tomar. Mas e se o Estado não o fizer? Essa continuará a ser a sua última palavra? Continua a ser, porque é preciso que as câmaras, porque se for só a Câmara tomar esta posição, é óbvio que fica fragilizada. Mas aquilo que é preciso é que a Associação Nacional de Municípios, que as juntas, que a ANAFRE das freguesias, e que cada uma das autarquias por si, as CIMTES, essas coisas todas, se juntem e que digam claramente em conjunto ao Governo: não, é a vocês que compete por aqui os médicos. O que não tem acontecido. O que não tem acontecido, como tem acontecido fechar, porque senão daqui a bocado estaríamos a dizer que era preciso as câmaras pagarem também os médicos do hospital para que, enfim, as obstetrícias e assim, e as pediatrias, etc., não fechassem um fim de semana ou 3 e 4 dias, eram as câmaras que tinham que ir pagarem. Quer dizer, necessariamente que isso só pode fragilizar cada vez mais o interior do país. Porque só as câmaras que efetivamente têm grandes rendimentos é que podem, de uma maneira sustentada, eventualmente ir a seguir por esse caminho. E, portanto, digamos, todo o interior do país ficaria ainda mais desprotegido, neste caso, no campo da saúde. Portanto, não é esse o caminho. Não é esse, claramente, o caminho. O caminho é de junção dos municípios, das freguesias, exigindo, efetivamente, que cada extensão de saúde e cada freguesia tenha médico e enfermeiro de família. E essa é que é a questão central.
que os centros de saúde familiares, que os centros de saúde, que a saúde primária, seja uma realidade. Esta é que é... E aqui em Tomar, no concreto, não há nenhuma razão para que o município não continue a reivindicar e exigir que no Hospital Nossa Senhora da Graça seja efetivamente colocado o serviço de urgências médico-cirúrgicas. Portanto, esta é outra necessidade que nós consideramos que é essencial que o município não se esqueça de colocar dentro e perante o Governo. Pronto, essa é uma luta que efetivamente, de que a CDU efetivamente não abdica. Educação, eu também queria aqui já na reta final desta entrevista também tentar perceber se a CDU está de acordo com a atribuição de incentivos às famílias, e aqui vou usar o concelho de Tomar comparando com outras regiões, com outros concelhos da nossa região, porque efetivamente nós somos um todo, e aqui bem perto temos câmaras que pagam livros de fichas, pagam tudo o que é refeições, quer para carenciados, quer para não carenciados, transportes, efetivamente dependendo dos rendimentos de cada agregado, até mesmo creche também é gratuita, jardim de infância também é gratuito. Aqui em Tomar não acontece. Justifica-se que aconteça? É um bom incentivo para a fixação de pessoas e para ajudar as famílias? Estamos a falar de educação, que torna a ser outro serviço nacional que é da competência constitucional do Governo. E, portanto, digamos, ao Governo compete, por exemplo, está várias vezes já aprovado, foi apresentado e foi aprovado a criação de uma rede pública de creches. Há que implementar, em vez de gastar dinheiro onde não se deve, e estou a falar do Governo, faça-se isso. Mas nestas questões sociais, as autarquias podem ter, quanto baste, portanto, com bom senso, apoio efetivamente às famílias mais carenciadas. Portanto, não vejo que isso não possa acontecer. Agora, o que não pode, uma vez mais, acontecer, e foi nessa base que eu falei na questão da saúde, é cairmos no logro de entrarmos em competição com os concelhos vizinhos acerca dessas coisas, desses temas. Os concelhos vizinhos o que têm é juntar-se e, em vez de fazerem até ambiente, fazer com que o Governo efetivamente satisfaça as reivindicações que são justas das populações. Mas não considera que alguém aqui Tomar, uma família que está a começar a construir-se, que tenha outras opções em matéria de educação, praticamente toda a educação gratuita, possa mudar para outro concelho, tendo em consideração que aqui isso não acontece? Isto não é um motivo de escolha para a fixação das pessoas? Mas eu penso que os concelhos, se caírem nessa eu continuo a dizer que é uma armadilha de querer entrar por aí, levar para aí a sua competitividade, não vão longe. Podem momentaneamente resolver o problema, mas não o resolvem em termos de sustentabilidade, em termos de futuro. Há competências que têm que ser cobertas efetivamente a nível nacional pelo Governo, não é os municípios que têm que lá chegar. Quer dizer, agora, repara, o Governo agora diz que vai aumentar as propinas no ensino superior. Quer dizer, as famílias, naturalmente, dos concelhos do interior têm grandes dificuldades em fazer deslocar os seus filhos. Hoje, se aumentar as propinas, muito mais. São os municípios que cabe a responsabilidade de ir agora fazer essa diferenciação de preços de propinas que possa vir a haver? Não. O Estado é que não deve, efetivamente, aumentar as propinas, e o ensino deve ser gratuito. Ponto final. E como eu algumas vezes disse nestes últimos 4 anos na Assembleia Municipal, os municípios também têm que assumir cada vez mais um papel a quase, eu diria, digo isto meio a sério, meio a brincar, de sindicatos junto do Governo. Eles têm que se juntar, têm as suas associações, os municípios têm as suas associações, e os municípios e as suas associações
têm que reivindicar de uma forma muito firme, muito forte, muito consistente, junto do Poder Central, seja ele do Governo A ou Governo B, que essas satisfações, que são satisfações constitucionais, sejam efetivamente cumpridas. E porque há tarefas que são da Junta e que a Junta pode resolver. Mas depois há toda uma imensidade de outros problemas que a Junta não tem competências para resolver. Então, mas tem a competência e a obrigação de exigir, junto das câmaras e junto do Governo, que sejam cumpridas. As câmaras têm as suas competências e devem-nas resolver. Mas há outras competências que não são das câmaras, que os municípios não podem resolver, mas têm a obrigação, de uma forma muito firme, muito determinada, junto dos governos, exigir que sejam cumpridas. Portanto, quer dizer, há patamares de responsabilidades e cada patamar não pode querer ir substituir-se digamos, à entidade que está acima para resolver os problemas. Pode momentaneamente ajudar a resolver. Isso é a tal questão que ainda há bocado estava colocada, a questão social. Momentaneamente, tudo bem, mas tem que ser imediatamente criado junto da estrutura superior, neste caso do Governo, a luta, desencadear formas de luta também junto do Governo, os próprios municípios com os seus cidadãos, para que esses problemas sejam resolvidos por quem tem capacidade para os resolver e tem a obrigação constitucional de o resolver, que é o Governo. Muito bem, então estamos mesmo na reta final. Também outra pergunta bem direta, se bem que já aqui saiba mais ou menos a resposta à posição da CDU relativamente à Tejo Ambiente. Caso seja eleito Presidente de Câmara, Tomar continuará com a Tejo Ambiente desta forma? Não. A CDU claramente nunca votou uma única vez para que fosse constituída a Tejo Ambiente e sempre tem manifestado a sua oposição clara, e é uma oposição que é de princípio, mas também é da vida, da prática, digamos, sempre manifestou a vontade e a determinação de sair. E, portanto, a CDU, a última coisa que conseguiu fazer, enfim, embora estejamos praticamente no final do mandato, foi ainda fazer aprovar uma comissão na Assembleia Municipal que vai, de alguma maneira, avaliar as vantagens e desvantagens de estarmos a integrar a Tejo Ambiente. Isso já não se deveria saber, a olho nu. Nós sabemos a olho nu quase, não era a olho nu porque estudamos os assuntos e os dossiês, mas o problema é que lá está, se formos eleitos e se tivermos o poder político em tomar, é óbvio que a gente não tem grandes dúvidas de qual é o caminho a seguir. Agora, mesmo que isso implique retribuições financeiras à Tejo Ambiente? Isso é falsos problemas, porque repara que neste momento só o município de Tomar, dos 6 municípios, Ourém não está metido quase nisto. Foi suficientemente ardilosa para ficar com as vantagens e os outros com os prejuízos. Mas mesmo neste momento, repare que o Sr. Presidente de Câmara de Ourém diz assim: os nossos cidadãos pagam a água mais cara que os do Médio Tejo. Claro que tem logo uma afirmação que me deixa preocupado. Claro que a nossa água é muito melhor. Bem, eu não sei que água ele está a vender-me, a mim e aos cidadãos de Tomar e dos outros concelhos, para estar a dizer que a água que ele vende aos cidadãos dele é mais cara, mas é melhor. Bem, a gente fica com algumas preocupações. Mas não é só isso. É que é verdade que eles pagam mais, os cidadãos dele, de Ourém, pagam mais caro à Biowater que nós pagamos, que o cidadão de Tomar paga à Tejo Ambiente, mas a Câmara Municipal de Tomar anualmente contribui para a Tejo Ambiente, pagando água a quase 6 euros o metro cúbico, quando ele paga a Biowater 2 e poucos euros por metro cúbico. Ou seja, Tomar está a contribuir para a Tejo Ambiente nesta ardilosa maneira de subsidiar a Tejo Ambiente, milhões de euros, já pagámos milhões de euros
à Tejo Ambiente sobre a água que o município gasta. E reparar que antes de entrarmos na Tejo Ambiente, a Câmara Municipal de Tomar pagava a volta de 170 mil euros de água aos SEMAS. Neste momento paga milhões. Portanto, quando vem pôr a questão, mas vai custar alguma verba a saída, rapidamente essa verba é reposta, digamos, porque de facto neste momento nós somos a ser prejudicados completamente. Além de falta de... E também aí, repare que PS e PSD não se podem queixar um do outro. O PSD aprovou aquilo que depois andou a fingir que era contra, os tarifários novos e os aumentos brutais de tarifário. Bem, mas foram eles que se abstiveram na Assembleia Municipal para que o estudo de viabilidade económica e financeira passasse onde permitia que, ou abria portas a que exatamente a Câmara de Tomar pagasse os tais 6 euros por metro cúbico e o Arém pagasse à Biowater 2,5 euros por metro cúbico. Foram eles que se abstiveram e que possibilitaram isso. Pronto, isto é para dizer que, de facto, nós não temos dúvidas, Tejo Ambiente é um assunto que está a ser estudado, que nós vamos fazer, vamos fazer a primeira reunião da Comissão no dia 20 deste mês, portanto, na sexta-feira, e esperamos, em 2 meses, apresentar algum trabalho que efetivamente possa levar a algumas conclusões que, em termos formais, em termos institucionais, possa vir a abrir caminho a se poder equacionar efetivamente a saída do município de Tomar da Tejo Ambiente. Para não falar nas descargas poluentes do nosso Rio Navão, que efetivamente decorrem dos problemas de saneamento do Concelho de Orem e da insuficiência da hectare de Ceiça, que também foi autorizada a ser construída ali pelo PSD. Portanto, tudo isto está ligado, como eu digo, e como nós dizemos, entre PS e PSD há uma alternância e nós precisamos para tomar de uma alternativa. Mas já agora, ainda fora da Tejo Ambiente, só mesmo para terminar, dizer que, porque não falaste, há um eixo de trabalho que nós consideramos muito, muito importante, que é, de facto, transformar a cultura num eixo económico, do desenvolvimento económico do Concelho, e que levará a uma proposta para a criação de uma escola artística da rede pública em Tomar, e a criação de estruturas profissionais também a funcionar em Tomar, numa perspectiva efetivamente de criar riqueza, de atrair jovens para o Concelho e criar emprego com qualidade. Portanto, diferencia-nos muito este eixo de trabalho de tudo aquilo que tem sido apresentado e tem sido falado no Concelho de Tomar, e eu não queria acabar sem deixar isto também aqui no mar. Muito bem, porque efetivamente quer a cultura, quer o ambiente serão assuntos que não iremos deixar de fora neste debate, tendo em consideração as autárquicas que irão decorrer neste ano. Chegamos ao fim desta entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, e até breve. Vamos voltar a encontrar-nos, como é óbvio. Será sempre um prazer. Ficamos então por aqui. Muito obrigado pela gentileza. Ficamos então por aqui. Entrevista ao candidato da Coligação Democrática Unitária, Bruno Graça, candidato à Câmara Municipal de Tomar. Estão em causa as eleições autárquicas que irão decorrer neste ano. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com a ERTE.